Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, colaboradores, associados. Sejam muito bem-vindos à live da Luminar Saúde. Hoje nós vamos apresentar o plano de reajuste e trazer para vocês informações importantes sobre todo o processo. Estão aqui conosco os diretores da Luminar e toda a nossa força de trabalho acompanhando este momento. Peço que todos prestem bastante atenção à apresentação, pois muitas dúvidas serão naturalmente esclarecidas ao longo da apresentação. Então, para iniciarmos oficialmente esse encontro, eu convido primeiramente o diretor Silvio Scherpak, que é o nosso diretor de Benefícios e Saúde, para a sua fala inicial. Na sequência, ouviremos o diretor Eliomar e logo depois o nosso presidente Braga. Por favor, diretor Silvio. Bom, boa tarde a todos. Como sempre, é um prazer estar aqui com todos, com os nossos associados e toda a equipe da Luminar. E com o nosso comprometimento da transparência e das informações, estamos fazendo essa live para mostrar o que aconteceu durante o ano e que gerou reajuste e também as ações que serão tomadas para esse próximo ciclo, com o intuito de manter a perenidade da Luminar. Então, eu agradeço a presença de todos e estaremos todos à disposição. Boa tarde. Diretor Eliomar. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa live. Nós, como um plano de saúde, né, uma entidade de autogestão, anualmente a gente tem essa agenda, né? A agenda de falar sobre reajustes. Então, isso acontece todo ano acontece, né? E cada ano tem uma situação, né? E os nossos reajustes, né, que são empresas de autogestão, sempre é impactado. É impactado porque o Iago vai apresentar em detalhe, vai dar todo o detalhe para vocês, mas quando vem o reajuste vem por conta de quê? Da inflação médica, da nossa rede que nós temos, a qualidade da nossa rede, nossa carteira mais experiente, né? Aí o pessoal fala carteira mais envelhecida. Não, a carteira mais experiente, né? Então, e tem o sinistro, a sinistralidade. Então, é um assunto que é muito importante, coisa que não acontece em operadoras de mercado. A operadora de mercado, ela dá o aumento lá e pronto, não tem live, não tem conversa, e aqui é diferente. Aqui, como o Silvio falou, a gente sempre está aqui de forma transparente, mostrando os resultados, né? A operadora é dos associados, com participação das nossas patrocinadoras, né? Então, quem banca a Luminar, quem sustenta a Luminar, são as patrocinadoras e seus associados, né? Então, a gente está trabalhando firme com muitas ações, tem muitas ações que nós estamos desenvolvendo para reduzir a sinistralidade, mitigar os impactos da sinistralidade nos preços, né? Estamos fazendo muitas mudanças, vocês vão ver aí no decorrer da apresentação as mudanças que nós estamos fazendo, porque é aquilo que eu sempre digo, né? Agora nós estamos, vamos falar assim, a nossa maior patrocinadora, né, do início da Luminar, nós temos várias. Eletronorte. Eletronorte, o ano passado, tirou os ativos que ela tinha aqui na Luminar. Tá? Tudo isso gera impacto, gente. Tudo isso gera impacto. Quando ela tira o grupo de ativos daqui, isso impacta também no cálculo da sinistralidade, no cálculo atuarial. Né? Então é isso. Eu acho que é um assunto que é palpitante. E as pessoas, eu vejo aí que no grupo maior, as pessoas estão comentando muito, mas foi o que a gente conseguiu fazer. O reajuste que será apresentado foi o reajuste que a gente conseguiu trazer para vocês. Tinha um valor até mais alto, o Iago vai mostrar, mas foi discutido com o Conselho, e o Conselho, vocês todos sabem que o Conselho representa, né, os associados e as patrocinadoras, né? Então, teve uma discussão muito importante. Eu gostaria de chegar aqui e falar assim, ó, o reajuste será zero, ou então vai ser um reajuste igualzinho o valor o percentual da inflação.
mas ainda a gente não está nesse. Nós vamos chegar nesse estágio. Eu não tenho dúvida que nós vamos chegar nesse estágio. Com as medidas que nós estamos fazendo, nós vamos chegar no estágio assim, de chegar aqui e falar, ó, o reajuste vai ser igual da inflação. Eu estou trabalhando para isso, eu estou aqui para isso, trabalhando para isso, entendeu? Então, é isso, muito bom estar com vocês. A Luminar de vocês, estamos aqui para trabalhar e fazer com que a nossa gestão consiga melhores resultados. E eu estou crendo muito que nós vamos chegar num estágio assim de excelência para ter um reajuste no mínimo, né? Não falar zero, não, que zero é demais, né? Zero é muito, é muito pouco. Mas pelo menos igual à inflação. Mas nesse momento a gente ainda não conseguimos chegar nesse estágio, não. Estamos trabalhando muito para chegar nesse estágio. Boa live para vocês. Estou aqui à disposição para qualquer pergunta que tiver, algum questionamento, para responder para vocês. Um abraço. Presidente. Obrigado, Sara. Obrigado, Silvio. Obrigado, Eliomar. Boa tarde a todos. Como o Silvio bem colocou e o Eliomar brilhantemente explanou, né? A gente tem uma grande oportunidade no futuro da saúde, que é cuidar da nossa experiência, como o Eliomar colocou, né? Até então, a gente não vivia tanto. E a gente está vendo cada vez a gente ficar mais velho, ser mais longevo. Isso é bom. Graças a Deus, né? Que a gente está vivendo mais. Isso oportuniza a gente pensar outras coisas na saúde. Oportuniza a gente tratar cada vez mais de prevenção, de coordenação de cuidado, de uma forma mais ativa da operadora junto aos seus associados. Principalmente quando a gente fala de autogestão, onde, como o Eliomar bem colocou, vocês fazem essa operadora. É o grupo de associados que estão aqui, que constitui essa operadora, porque senão ela não teria razão, ela não existiria. Diferente de uma operadora de mercado que vende o produto para qualquer pessoa, e ele não tem influência sobre a governança, ela faz um contrato de adesão naquilo que se está posto. Ó, o meu plano é esse, ele oferece isso e custa tanto. Você aceita, você paga, você vai ter isso. Ponto. Aqui não, a gente recebe, a gente recepciona, a gente conversa, a gente interage, a gente dribla situações para conseguir chegar no resultado a que se espera. Muito vai ser demonstrado aqui na apresentação. Obviamente que a gente sabe que uma apresentação nunca é suficiente, nunca vai explanar todas as dúvidas, e por isso a gente sempre se coloca à disposição, estamos sempre de portas abertas. Muitos de vocês têm o meu próprio telefone, têm o telefone do Eliomar, têm o telefone do Silvio. A gente sempre está disponível para conversar, né? Até um convite. Venha aqui tomar café conosco, venha ouvir um pouco, interagir um pouco sobre o que estamos fazendo e quais são as perspectivas de futuro que a gente enxerga. Tá? É um desafio muito grande estar liderando essa grande instituição, que é a Luminar, que ela, né, tanto a parte oriunda da Evida quanto a da Fachesse Saúde é uma responsabilidade enorme em cima do CPF de cada uma das pessoas que compõem o quadro de governança e o quadro de empregados gerencial e de empregados da Luminar Saúde. Então, a gente é muito responsável com aquilo que a gente faz. A gente está trabalhando, estamos corrigindo algumas coisas, prospectando outras, de forma mais macro, vai ser colocado aqui, e obviamente que vai ter espaço para as perguntas, a gente vai tentar responder ao máximo todas elas, e posteriormente, sempre que houver necessidade, sempre que houver um ponto a ser tratado, a gente está de portas abertas, tá? Aproveitem essa oportunidade, por sermos uma autogestão. Isso não é todo mundo que tem essa oportunidade, inclusive pessoas de outras autogestões, tá? Uma autogestão grande, por exemplo, vou citar o exemplo
das maiores que eu conheço, tá? O IPASGO do Goiás, uma GEAP, uma CACI. Ver se algum associado consegue acessar e tirar dúvidas com a diretoria, tá? Então, assim, aproveitem a oportunidade. Venham conversar conosco, a gente sempre está aberto a ouvir, a captar ideias, aquilo que é possível a gente implementa, aquilo que tem mais dificuldade a gente vai trabalhando para tentar implementar, mas a gente está sempre aberto, tá bom? Muito obrigado, uma boa live a todos. Obrigada aos diretores pelas palavras, pelos esclarecimentos iniciais. Agora daremos continuidade com a apresentação sobre o reajuste. Para isso, eu passo a palavra para o Iago, que vai conduzir todos os detalhes de forma clara e objetiva. Iago, é com você. Olá, boa tarde. É, tá dando retorno. Pronto? Bom, boa tarde. Só um minutinho, beneficiários. Aqui não está dando retorno, tá, Iago? Aqui a gente está ouvindo muito bem. Ah, é porque é para mim que tá dando, presidente, porque agora melhorou. Aqui na sala. Bom, beneficiários, boa tarde a todos. Eu me chamo Iago. Mais uma vez estou aqui com vocês nesta live para falar a respeito de um assunto muito sensível, mas necessário do ponto de vista contratual, que é o reajuste do preço das mensalidades dos planos. É, é só um minutinho, pessoal. Bom, vou continuar. Então, é necessário, né, do ponto de vista necessário, conforme eu coloquei para os senhores. Eu sou o responsável por conduzir o processo de avaliação dos planos de saúde, e aí eu quero deixar aqui ciente que a avaliação atuarial que está sendo feita são dos planos de saúde com formação de preço de pré-pagamento, que são os produtos Evida Melhor Idade, Evida Família e Evida Essencial. É sempre importante deixar isso registrado, porque beneficiários vinculados a outros produtos geralmente também participam dessas lives, e em determinados momentos eles podem achar que esse reajuste ele incide também sobre o preço das mensalidades dos outros produtos. Mas, na verdade, só são desses 3 planos que nós estamos falando. Conforme eu disse, eu sou o responsável por conduzir a avaliação atuarial desses produtos e munir a diretoria executiva de informações necessárias a respeito do desempenho desses produtos, né? Para avaliar quanto que se arrecadou, quanto que se gastou, quais são as alternativas que podem ser feitas para a gente conseguir um percentual de reajuste menor. E eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente para cada um de vocês. E para posteriormente apresentar também para o Conselho Deliberativo, que é a instância que aprova e define qual é o percentual de reajuste. Bom, sempre quando eu falo a respeito de reajuste de plano de saúde, é muito importante a gente fazer uma introdução, né, trazendo alguns conceitos, trazendo algumas informações técnicas, porque só informar o percentual de reajuste sem trazer uma informação técnica para o beneficiário pode promover uma interpretação enviesada a respeito do percentual de reajuste definido. E o intuito da nossa live não é só informar qual foi o percentual, mas, na verdade, é transmitir informação e fazer com que todos os beneficiários da Luminar Saúde estejam alinhados e entendam esse processo que é tão sensível, mas necessário, conforme eu disse no início da minha fala, né? Eu costumo dizer também que antes de sermos uma operadora de saúde, somos uma associação de pessoas físicas, né? Então, por ser uma associação de pessoa física, os nossos beneficiários, os nossos associados, eles são corresponsáveis por tudo que acontece aqui dentro. Então, é muito importante também que eles tenham esse discurso alinhado, esse entendimento alinhado. Então, é por isso que eu quero começar falando um pouquinho, fazendo uma introdução a respeito do processo de reajuste dos preços das mensalidades, tá? Bom, e aí eu quero começar dizendo que o reajuste, ele é um processo contratual, né? Está previsto no contrato com o beneficiário,
Inclusive, isso está previsto no regulamento que é disponibilizado para vocês, que está disponibilizado no portal da operadora de saúde. E independentemente de qual seja a operadora, né, se uma operadora de autogestão, se uma cooperativa médica ou uma operadora de mercado, todas elas passam por esse processo de avaliação do preço das mensalidades dos produtos, tá? Independentemente da modalidade, independentemente do tamanho do porte, independentemente do público. Então, todas elas passam por esse processo de avaliação. E esse processo de avaliação consiste em verificar, dentro de um período de mínimo de 12 meses, né, se esse preço que está sendo cobrado, ele é suficiente para bancar a despesa do plano de saúde, né, esse perfil de consumo desse beneficiário vinculado. Bom, uma informação muito importante que eu preciso trazer para vocês, que as operadoras, quando elas avaliam os produtos, elas não fazem ao próprio critério delas como elas vão chegar a esse percentual. Muito pelo contrário, existe uma resolução, uma legislação voltada exclusivamente sobre reajuste, né, que fala sobre reajuste. E essa resolução é a resolução normativa número 565 da ANS. Então é muito importante que vocês tenham conhecimento a respeito do que essa resolução normativa diz. Então, todo esse processo de avaliação que se começa dentro da operadora, depois se publica para o beneficiário e posteriormente se comunica para a ANS, ela está prevista na legislação, existe um fluxo e existem regras que precisam ser cumpridas e observadas pelas operadoras, tá? E por sermos uma autogestão que só oferta plano de saúde coletivo, eu quero deixar registrado que nós não comercializamos planos individuais, já de início, tá bom? A Luminar Saúde, por ser uma autogestão, ela só pode comercializar plano coletivo. Já quero desde o início deixar isso bem frisado aqui para todos os participantes. Nós precisamos também observar o que está previsto na resolução normativa número 488. Então, todo esse processo de reajuste observa aquilo que está previsto nessas duas resoluções. E aí fica o convite para você beneficiário, que também é associado, para estar dando uma lida nessas resoluções e para identificar que o que a operadora de saúde ela vem fazendo tem amparo legal, tem amparo contratual, tá bom? Bom, e aí eu quero falar um pouquinho sobre essas premissas para a definição do reajuste, né? Então, o reajuste ele tem que ser definido com base numa avaliação atuarial, tá bom? Então, não é definido assim, por exemplo, numa conversa, sem que haja todo um estudo prévio feito, né, a respeito do desempenho do produto que está sendo reajustado, cuja mensalidade está sendo reajustada. Então, ele previamente se faz um relatório atuarial, né, e esse relatório ele é feito por uma consultoria independente e especializada no nosso caso, tá bom? Então, existe uma consultoria atuarial especializada que trabalha com planos de saúde e ela faz uma avaliação independente desses produtos, né? Então, nós disponibilizamos os dados para essa consultoria e essa consultoria faz uma avaliação e ela aponta, olha, o plano de saúde que eu acabei de avaliar, ele precisa de tal percentual de reajuste para poder vigorar por um período de 12 meses. E essa é outra informação importante, tá? A gente nunca vai poder aplicar um percentual de reajuste em um período menor do que 12 meses. Então, aquilo que foi publicado na semana passada vai vigorar de novembro de 2025 até outubro de 2026, tá bom? Então, esse é o valor fixo durante esse período, que é um período mínimo de 12 meses. Bom, e quais são os objetivos do reajuste, né? Reequilibrar as nossas contas, as contas da operadora de saúde, né? E tornar a nossa tabela de mensalidade apta e suficiente para poder bancar, fazer frente às despesas assistenciais e operacionais da instituição pelo período de 12 meses, né? Conforme eu disse, até outubro de 2026. E aí, em relação à Luminar Saúde, esse estudo atuarial, ele sempre é confeccionado entre os meses de setembro e de outubro, né? Então, a Luminar ela promove a avaliação desses 3 planos de saúde e essa avaliação ela é feita conjuntamente, tá? Entretanto, dentro do próprio relatório atuarial, nós também fazemos uma avaliação individual de cada produto, só que a definição do percentual ela tem que ser a mesma para os 3 produtos, conforme está previsto naquela resolução que eu acabei de mencionar para vocês, que é a resolução normativa número 488 da ANS. Então, é por isso que nós internamente dizemos que o nosso reajuste ele é linear, porque ele é feito em pool de risco, né? Eu junto a carteira dos 3 planos, e isso é um fator muito positivo, por quê? Porque eu consigo diluir o risco dessa operação por um público maior. Então, se eu fizesse de uma maneira individualizada, é possível que o impacto seria ainda maior para essa carteira, tá bom? Então, a ANS determina que onde eu tenho um produto que ele é elegível para
eu não gosto muito dessa expressão, mas é um termo técnico utilizado pela ANS, que é o público de inativos, que são os ex-empregados e os aposentados, precisa ter o mesmo percentual de reajuste, não pode ser diferente. Então é por isso que a gente faz essa avaliação conjunta desses 3 planos, tá bom? Então, começando aqui a falar um pouquinho sobre os conceitos importantes aqui sobre o reajuste. Quando a gente fala sobre reajuste, a gente tem ali o mutualismo, o pacto intergeracional e a sinistralidade, que são conceitos que se falam muito dentro das operadoras de saúde, né? E o que é o mutualismo? Mutualismo nada mais é do que você compartilhar o risco de uma operação por pessoas integrantes do mesmo grupo, né? Então, dentro do plano de saúde hoje, e não só dentro da Luminar, tá? Mas dentro da saúde suplementar, paira-se o princípio do mutualismo. Então, as pessoas se juntam em determinado produto ou em mais de um produto e elas vão compartilhar o risco dessa operação, né? Então, mas como é que você compartilha? Em determinado período, eu acabei não utilizando o plano, mas continuo financiando para poder ajudar aquele que está precisando dentro desse plano, né? Então, é assim. Então, nós vamos compartilhar. Mas se porventura tiver uma internação e essa internação for de alto custo, eu não vou direcionar essa internação tão somente àquele que utilizou, mas eu vou compartilhar com todo mundo que integra o mesmo grupo. Então, é isso que consiste o princípio do mutualismo. E o que é o pacto intergeracional, né? O pacto intergeracional, ele é um mecanismo utilizado pelas operadoras de saúde para fazer com que os beneficiários com uma idade mais jovem ajudem a financiar o plano de saúde com uma pessoa que tem uma idade mais avançada. Então, isso também precisa ser observado, né? E aí eu vi que depois que nós divulgamos aí o reajuste, muitos levantaram algumas questões relacionadas ao judiciário, por algumas manifestações recentes, e um pouco mais à frente eu vou falar a respeito disso, né? Que existe um limite, que a gente não pode mais reajustar o preço das mensalidades considerando a idade do beneficiário. Eu vou explicar um pouquinho isso mais à frente. Mas então o pacto intergeracional é isso. Tanto é que eu tenho limites lá no final da minha tabela de mensalidade, porque eu não posso ter de diferença entre a primeira faixa, que é o público mais jovem, e a última, porque é um ajudando, né, no financiamento do plano do outro. E o que seria o conceito de sinistralidade? Sinistralidade, e aí eu vou falar de forma mais aprofundada e trazer os números desses 3 planos de saúde para vocês, nada mais é do que a relação que nós temos entre o que eu arrecadei e o que eu gastei do plano, né? Então eu vou verificar quanto da minha despesa representa o total que eu arrecadei de mensalidade. Então esse conceito é muito importante para a gente entender se o produto ele tem uma sinistralidade alta, se ele tem uma sinistralidade baixa. Se ele tiver uma sinistralidade baixa, significa que esse produto, dentro desse período, ele teve um desempenho positivo. Mas se ele tiver uma sinistralidade alta, né, principalmente acima de 100%, significa que esse produto gastou mais do que se arrecadou. E aí é esse produto que a gente precisa, então, verificar o processo de reajuste, né, identificar qual o percentual necessário para poder reequilibrar as contas da operadora. Então, aqui na prática, eu trouxe o exemplo aqui próprio da Luminar, né? Então, o que acontece? Hoje, eu realizo o estudo atuarial. Então, eu vou avaliar, né? E aí, no caso, avaliou-se um período de 18 meses do plano de saúde, vida melhor idade, vida família e vida essencial, para eu identificar se eu preciso reequilibrar as contas, se foi o suficiente nesse período passado. Só que, além disso, o reajuste, além de identificar se eu tenho um desempenho positivo ou não, eu preciso projetar esse reajuste para frente, para fazer frente aos 12 meses seguintes. Então, é para reequilibrar as contas e preparar a operadora para as despesas futuras projetadas, né? Por um período de 12 meses. E aí, o que se faz, tá? Então, a gente avalia o perfil de consumo real da massa de beneficiários. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é avaliar o perfil do consumo da saúde suplementar, mas é avaliar o perfil de consumo dos beneficiários da Luminar Saúde, especificamente dos planos de vida melhor idade, vida família e vida essencial. Então, o estudo ele é feito com base num custo real e num perfil real de consumo dos nossos beneficiários, tá bom? Deixando aqui só para esclarecer para vocês, se porventura durante a minha apresentação, forem surgindo dúvidas, não deixem de registrar essas dúvidas por meio do chat, tá? Eu estou acompanhado de todo o corpo gerencial da Luminar Saúde e todos estão aptos para poder responder de maneira simultânea as perguntas que forem registradas lá, tá bom? E aí, no final, se porventura alguma pergunta ficou sem resposta, eu me coloco à disposição para poder responder aqui por meio da fala, tá bom? Não só de maneira registrada por meio da escrita.
Bom, falar um pouquinho então sobre a nossa metodologia de avaliação do estudo, tá? É preciso deixar claro que o estudo atuarial ele não é um cálculo matemático, apenas matemático. Na verdade, ele é um cálculo estatístico, tá bom? Então, assim, a gente não é algo tão real como uma conta matemática. Na verdade, ele avalia outros critérios, como, por exemplo, a variação do custo, a variação de utilização pelos beneficiários. Eu vou avaliar determinada faixa etária de beneficiários, se ela teve uma oscilação, se ela variou em utilizar mais internação, menos internação. Então, não é tão somente um cálculo matemático, mas avalia-se também sob uma ótica de estatística mesmo, tá bom? Então, como é que a gente faz esse estudo? Primeiro, eu avalio todas as despesas assistenciais da operadora, e aí eu não considero que se paga de coparticipação por faixa etária. Na verdade, é o custo líquido que a gente chama, né? E aí, com base nisso, eu vou calcular todo o meu desvio padrão e a minha variância. Eu vou verificar se os beneficiários no futuro eles vão utilizar mais a internação, se a internação vai reduzir, se eu estou tendo uma alta utilização de quimioterapia, radioterapia, se eu estou tendo uma alta utilização de consultas, de exames. Então, a gente faz todo o desenho do desvio padrão e da variância da utilização dos nossos beneficiários. Por último, a gente projeta a minha despesa atuarial, a minha despesa assistencial, com base no VCMH, e eu vou falar um pouquinho sobre esse VCMH, que é o índice utilizado pelas operadoras de saúde. Muito se fala, mas o IPCA está mais baixo. Só que eu vou explicar qual é a diferença entre o IPCA e o VCMH e por que as operadoras de saúde, não só a Luminar, utilizam o VCMH como o índice para projetar a despesa futura dos planos de saúde. A gente apresenta aqui quais são os intervalos de confiança e a gente identifica se a gente precisa, se a gente pode utilizar alguma margem de segurança, né, para a gente constituir algum fundo, reserva assistencial para a gente fazer frente a possíveis oscilações. Por exemplo, eu vou constituindo um colchão aqui com essa mensalidade, se porventura chegar uma internação aqui em um único período, em uma única competência de R$ 1 milhão, por exemplo, eu tenho esse fundo para poder financiar essa despesa assistencial, tá bom? Só que é importante lembrar que o que nós estamos fazendo já há 3 ciclos é não criar uma margem de segurança dentro dos nossos planos. Então, o que nós estamos reajustando aqui é o mínimo necessário, é aquilo que foi apontado pelo estudo atuarial, tá bom? E por último, a gente chega ali qual é o preço da tabela de mensalidade dos planos de saúde. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre os índices, né? Então, muito se fala sobre o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, mas nós temos ali o VCMH, que é o índice utilizado pelas operadoras de saúde quando elas vão reajustar o preço das mensalidades, né? E qual é a diferença entre um e o outro? Bom, o IPCA, ele detecta qual é a inflação geral do país, né? E aí eu tenho uma cesta de serviços dentro desse IPCA. Né? E aí, o último IPCA acumulado divulgado, ele ficou ali da ordem de 4,68%. Só que eu preciso considerar que é de uma cesta enorme de serviços e não de serviços relacionados à saúde, apenas à saúde, né? E esses serviços que eles chamam de saúde são serviços atrelados a cuidados pessoais. Então, quando a gente aprofunda a avaliação do IPCA, apenas 13% desse índice de 4,68 representa aquilo que a gente chama de despesa de saúde. Só que essa despesa de saúde ela ainda está carregada por outros itens, né, mais relacionados a cuidados pessoais. E aí, o que eu preciso deixar claro para vocês? O IPCA, ele verifica a alteração, a variação do preço de determinado serviço. Ou seja, no âmbito da saúde, ele diria quanto que variou uma consulta. Se em determinado período ela custa R$ 100 e no outro período ela custa R$ 110. É apenas o preço. Já a variação do custo médico hospitalar, que seria, então, no caso, o VCMH, qual é a importância desse índice para as operadoras de saúde? Porque ela não verifica tão somente o aumento que teve, por exemplo, numa consulta de um período para o outro, mas ela também avalia a frequência de utilização. Então, eu não vou identificar se a consulta custou R$ 10 a mais do que no período anterior, mas é quanto a mais que se utilizou de consulta dentro desse período. Então, ela tem 2 formas de avaliação simultâneas, que é por isso que traz uma avaliação muito mais precisa dos custos relacionados a planos de saúde.
E é por esse motivo que as operadoras utilizam o VCMH como parâmetro para reajustarem o preço das mensalidades e não o PCA. Bom? E o que a ANS ela diz a respeito, né, da questão do reajuste, né? Então a ANS ela faz o seguinte: a ANS ela fala, as operadoras elas podem reajustar dentro de um período de 12 meses, nunca num prazo inferior a isso. E a ANS ela toma como prerrogativa que ela só pode definir o percentual de reajuste dos planos de saúde individuais e familiares. Então aquele percentual que é divulgado anualmente, que é divulgado no Jornal Nacional, que é divulgado no Jornal Hoje, esse percentual ele não se aplica às operadoras de autogestão, porque essas operadoras de autogestão elas não comercializam planos individuais e familiares. Isso está vedado na legislação, tá, pessoal? Então, assim, toda vez que gerar essa dúvida, qual é o meu plano de saúde? Nunca é individual, nunca é familiar. O seu plano de saúde ele é coletivo, ou coletivo empresarial, ou coletivo por adesão. Na Luminar Saúde, nós só temos planos coletivos e empresariais. Né? Por que são empresariais? Porque eles vêm de um vínculo de um empregado com uma empresa que contratou, né, o plano de saúde. Então, é por esse motivo que os planos de saúde hoje da Luminar são só coletivos empresariais. Então, aquele percentual definido pela ANS, conforme eu já disse, ele não se aplica aos planos de saúde da Luminar. E aí, o que a ANS estabelece naquela resolução que eu mencionei para vocês no início da apresentação? Que esses produtos eles possuem um critério diferenciado para poder ter o processo de reajuste concluído. Tem que ser com base numa avaliação atuarial definido pelo órgão de instância superior, né? E as regras são aquelas que estão previstas no contrato, tá bom? Então é diferente, não é aquele percentual, é um método distinto. E no caso das autogestões, por exemplo, o que a legislação ela estabelece? Ela estabelece que a governança ela precisa estar representada pelos associados, logo o próprio beneficiário, por meio dos seus representantes, eles participam, né, do processo de definição do preço das mensalidades com base numa avaliação atuarial, tá bom? E aí o que a ANS? Ela faz o acompanhamento, apesar de ela não definir o percentual, né? Eu não defino qual é o percentual que eu vou aplicar dentro da Luminar, mas eu faço o acompanhamento daquilo que a Luminar definiu de reajuste. Né? Então, a Luminar ela é obrigada a notificar a ANS dentro de um prazo de 30 dias após a aplicação qual é o percentual que foi definido para determinado plano. E a orientação e a determinação, no caso, que a ANS faz para a Luminar você pode aplicar qualquer percentual de reajuste desde que esteja dentro do limite apontado pelo estudo atuarial. Ou seja, se o estudo atuarial apontou a necessidade de 28%, você pode definir qualquer percentual que esteja entre 0 e 28, mas nunca você pode definir um percentual para além daquilo que foi apontado pelo estudo atuarial, tá bom? Então, assim, o percentual que foi definido, ele está dentro do limite apontado pelo estudo atuarial. A operadora de saúde não está definindo um percentual que não foi proposto dentro do limite proposto pelo estudo atuarial, tá bom? Então, isso é acompanhado também pela ANS. E aqui, o que o judiciário diz, né, em relação a isso? Né? E esse foi um ponto muito levantado pelos beneficiários, porque recentemente trouxe à mídia, né, que o Supremo Tribunal Federal ele proíbe o reajuste das mensalidades dos planos de saúde para aquelas pessoas que têm mais de 60 anos de idade, né? E aí, alguns beneficiários acabaram questionando, mas o Supremo não determinou que não pode ser reajustado para pessoas com mais de 60 anos, por que a Luminar está reajustando? E essa é uma informação, um esclarecimento que eu quero trazer para vocês. De fato, o Supremo ele trouxe essa informação, mas se manifestou novamente a respeito sobre essa vedação, só que é importante a gente se debruçar sobre aquilo que foi colocado pelo Supremo. O Supremo fala a respeito de variação por faixa etária. Ele não fala a respeito de reajuste que advém do processo de variação dos custos médicos e hospitalares, tá? Então, o que significa? Que a partir de 60 anos de idade, eu não posso ter outra faixa etária e eu ter um reajuste dentro de faixas etárias. Então, o limite é 60 anos. Depois disso, eu não posso ficar criando faixas etárias dentro da minha tabela de mensalidades e, a depender da idade que eu tenho, eu posso alterar de uma faixa para outra. Então, é um ponto de atenção que eu quero colocar aqui para vocês. A Luminar Saúde nunca
desde a constituição dela, reajustou o plano de saúde por faixa etária para beneficiários com mais de 60 anos de idade. Isso nunca aconteceu e a Luminar ela é atenta às determinações dos órgãos fiscalizadores que regularizam as nossas atividades e também aquilo que prevê o próprio judiciário, tá bom? Então isso nunca aconteceu. E, inclusive, eu trouxe um exemplo aqui para vocês das nossas tabelas de plano de saúde. Para todos os planos, nós praticamos essa tabela. Então, nós temos aqui, por exemplo, de 0 a 18, 19 a 23 anos, 24 a 28 anos, 29 a 33, e a nossa última faixa aqui é de 59 anos para cima. Então, o que que por exemplo, dentro de um ano, o beneficiário ele pode ter dois reajustes, né? Um reajuste pode ser por faixa etária, e o outro reajuste é esse padrão que a gente aplica sempre no mês de novembro, que é o por variação do custo médico hospitalar. Então, o que a INS fala e o judiciário fala vocês não podem, depois de 60 anos, aplicar um reajuste por faixa etária, mas todos os beneficiários estão sujeitos ao reajuste por conta da variação dos custos médicos hospitalares. Então é importante deixar isso aqui registrado, o porquê que nós estamos aplicando o reajuste, e é em massa, para todos os beneficiários vinculados a esse produto, independentemente da idade, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o desempenho dos nossos planos de saúde, dos 3 planos. Eu quero trazer aqui as informações sobre o desempenho que o estudo atuarial apontou, né, a respeito de cada um desses produtos e por que ele apontou um percentual maior. Eu vou trazer todas essas informações. Então tudo isso que foi apresentado para vocês é uma base teórica para a gente poder fazer a avaliação e entender qual foi o motivo da aplicação do percentual de reajuste. Bom, nesta live, diferentemente da live passada, nós estamos trazendo também a avaliação individual dos 3 planos de saúde. Porque após a aplicação do reajuste do ano passado, nós recebemos questionamentos ou até algumas ponderações de beneficiários alegando que um produto estava financiando o outro e isso não deveria acontecer, o percentual não deveria ser menor do que o outro. Então vamos lá, eu trouxe aqui então a avaliação individualizada de cada produto, mas lembrando, apesar de a gente fazer a avaliação individual, a legislação de plano de saúde determina que seja feito em pool de risco. Então, a gente não tem como correr da avaliação e da aplicação de um reajuste linear. Bom, em relação ao plano de saúde e vida melhor idade, nós temos aqui, o que nós observamos? Quando a gente vai avaliar aquilo que se arrecadou, aquilo que se gastou em termos assistenciais, nós observamos que dentro do perfil de 18 meses que foi avaliado pelo plano de saúde, a tabela de mensalidade do Evida Melhor Idade, ela ficou insuficiente em 15%. Ou seja, dentro desse período de 18 meses, nós tivemos um déficit de 15% em relação àquela tabela que estava valendo, né, até outubro de 2025. Né? E quando a gente projeta a despesa do plano de saúde Vida Melhor Idade para outubro de 2026, o que nós precisaríamos ter de reajuste só para o Vida Melhor Idade seria de 24,25%, tá bom? Então esse seria um reajuste individualizado para o plano de saúde Vida Melhor Idade. E aí é importante lembrar que nós temos 91% da concentração da carteira de beneficiários nas últimas 3 faixas, que são as faixas com as idades mais avançadas, tá bom? Bom, no Evida Família, o que nós temos é uma situação um pouco mais crítica, né? O que nós observamos? Que dentro do período de 18 meses que compreenderam a avaliação atuarial, nós tivemos ali aquela tabela vigente, né, insuficiente em 29,39%. Né? Então, esse foi a insuficiência que nós temos na tabela de mensalidade dentro desse período de 18 meses. E que se porventura esse plano de saúde ele fosse reajustado individualmente, a necessidade de reajuste dele seria de 39,75%, né? Se fosse individualizada essa avaliação. Já no Evida Essencial, nós temos aí que dentro desse período de 18 meses, é o mesmo período para todos os planos, nós tivemos uma insuficiência da tabela de mensalidades em 17,79%. Logo, né, eu fazendo uma avaliação ali sozinho desse produto, se eu tivesse que projetar a despesa para outubro de 2026, a necessidade de reajuste dele seria de 27,22%. Então, o que acontece? Esses produtos, apesar de a gente trazer essa avaliação individualizada, a ANS determina que se faça em pool de risco, né? Uma avaliação conjunta.
Então, quando a gente avalia conjuntamente esses três produtos, o relatório atuarial apontou a necessidade de reajuste de 28,91%. Ou seja, um percentual maior do que aquilo que foi definido pelos órgãos competentes da Luminar Saúde, tá bom? Então, o percentual do estudo, que foi apontado pelo estudo, ele disse, olha, vocês precisam reajustar o plano de saúde de vocês em 28,91%. Mas, então, depois de uma avaliação criteriosa pela diretoria executiva, por meio de estudos que foram conduzidos pela diretoria executiva e levados para conhecimento do conselho, a alta administração, ela definiu um percentual ainda menor do que aquilo que foi apontado pelo estudo atuarial. E aí, novamente, trazendo aquela questão da competência da ANS. A ANS, ela não autorizaria nenhum reajuste maior do que 28,91%, tá bom? Agora ela autoriza qualquer reajuste entre 0 e 28,91%. Então, tudo aquilo que for definido dentro desse limite está ok, está em consonância com aquilo que determina os órgãos, o órgão regulador e fiscalizador da saúde suplementar, tá bom? E aí eu trouxe aqui para vocês o desempenho, a sinistralidade dos planos de saúde, Evida Melhor Idade, Evida Família e Evida Essencial, tá? Então eu peguei aqui uma avaliação de 12 meses para vocês, o desempenho de 12 meses dentro desse produto. Aí lembrando, né, trazendo esse conceito para vocês de sinistralidade. O que é a sinistralidade? É a relação que eu tenho entre despesa e receita, certo? Então, assim, se a minha sinistralidade chegar em 100%, que é o limite para uma operadora de saúde, significa que eu consegui bancar exatamente um por um as minhas despesas. Então, assim, eu não tive nenhum resultado positivo e eu também não tive um resultado negativo. Eu consegui bancar, então, aquilo que entrou de despesa com a mensalidade que eu arrecado. Mas se a minha sinistralidade ficar acima de 100%, significa que eu acabei tendo um prejuízo ali e eu não consegui bancar a minha despesa. Então, eu preciso de outras fontes para poder bancar essa despesa com o plano de saúde. E abaixo de 100% significa, então, que eu tive um resultado superavitário, né, e que a minha despesa acabou sendo menor do que aquilo que eu arrecado. Então, eu trouxe aqui para vocês, olha, o desempenho dos três planos de saúde conjuntamente. Então, quando a gente observa aqui, então, em todos os meses, de outubro de 2024 a setembro de 2025, esses três planos ficaram acima de 100%. Significa que nós não conseguimos pagar somente com as mensalidades as despesas dos planos de saúde, desses três planos de saúde. Então, em outubro de 2024, fiquei com 132, depois 119, 109. A menor sinistralidade que nós tivemos foi em abril de 2025, que foi 102%, mas mesmo assim nós ainda tivemos um prejuízo, né, um déficit, a gente não conseguiu bancar ainda a despesa somente com base na mensalidade. E aqui nós tivemos um pico em julho de 2025, quando a nossa despesa aí, ela ultrapassou a nossa receita ainda em 50%, né, e nós chegamos a uma sinistralidade de 150%. Ou seja, nós quase gastamos o dobro daquilo que nós arrecadamos. Então, o que o estudo atuarial identificou? Ele identificou que nós temos um perfil de consumo alto pelos nossos beneficiários. Os nossos beneficiários estão utilizando o plano de saúde. E aí, a gente não observa... Lembra lá a questão do VCMH que eu expliquei para vocês? Não é somente o custo que aumentou, né? Porque, de fato, houve um aumento do que se paga por uma consulta, do que se paga por um exame, do que se paga por uma terapia. Mas, além desse custo, o que nós estamos observando é que os beneficiários da Luminar Saúde estão utilizando o plano de saúde com mais frequência, mais utilização, e no final, essa despesa ela não está sendo suportada somente pelo pagamento das mensalidades. Tá bom? Bom, uma outra informação aqui que é importante trazer para vocês, que esse desempenho da sinistralidade, ele impacta diretamente no fechamento da operadora de saúde, do balanço, né, da operadora de saúde. E é importante a gente trazer aqui para vocês qual é o desempenho que a Luminar Saúde vem tendo ao longo dos anos de 2020, ao longo do período de 2025. E essa informação é uma informação que ela precisa ser pública. Nós estamos aqui fechando essas informações, mas já estamos trazendo aqui
previamente para vocês, tá bom? Mas essa informação ela é direcionada para a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela publica, ela dá publicidade a essa informação, tá bom? Então, nós trouxemos aqui qual é o desempenho operacional para mostrar para vocês que essa sinistralidade aqui, esse perfil de utilização que nós estamos tendo aqui, ele impacta diretamente no fechamento contábil da operadora. Então, o que é aqui? Olha, por exemplo, com base no terceiro trimestre de 2025, e é o resultado acumulado, tá? De janeiro até setembro, nós tivemos um resultado operacional negativo em 10 milhões de reais. Então, em 9 meses, a Luminar Saúde teve um resultado operacional negativo em 10 milhões de reais. E mais uma vez eu friso, esta informação ela é acompanhada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e ela é publicada, tá? É uma informação pública, mas ela é previamente validada pela ANS. Então, nós tivemos um desempenho operacional negativo em 10 milhões. E o que significa o resultado operacional? O resultado operacional nada mais é do que o resultado que vem da operação de plano de saúde. É aquilo que eu pago de mensalidade, é aquilo que eu arrecado de mensalidade, é aquilo que eu pago para poder operacionalizar o plano de saúde para os nossos beneficiários com qualidade, com atendimento individualizado, pontual, subjetivo, rápido. Então, esse é o resultado operacional. Então, em 9 meses, ele ainda teve um resultado negativo. Com base no terceiro trimestre de 2025, nós tivemos um resultado financeiro de 7 milhões de reais. O que é o resultado financeiro da Luminar Saúde, né? O resultado financeiro é aquele resultado que eu obtenho por meio das minhas aplicações. Todas as operadoras de saúde, elas obrigatoriamente precisam constituir patrimônio, né? Elas precisam constituir recursos para poder operacionalizar planos de saúde. E esse recurso ele é alocado de acordo com a política de investimento de cada empresa. E o resultado que nós obtivemos, né, por meio das nossas aplicações desse recurso, desse patrimônio que nós temos aqui de 77 milhões de reais, foi um resultado positivo de 7 milhões e 150 mil reais. Então, nós tivemos um resultado positivo, financeiro positivo. Só que quando nós vamos observar o resultado líquido, né? Então a gente observa que o resultado financeiro ainda não é suficiente para cobrir todo o resultado negativo que eu tive no operacional. E a gente ainda permanece deficitário aqui no resultado líquido da operadora no terceiro trimestre de 2025, que é de 2.966 mil reais, tá bom? E aí a gente chega com um patrimônio líquido de 77 milhões e 800 mil reais. Então, esse é o patrimônio líquido hoje da Luminar. Bom, o que é importante trazer aqui informação em relação ao patrimônio? A operadora de saúde, ela precisa constituir patrimônio, porque o que acontece? A ANS, ela determina que o patrimônio da operadora de saúde, ele precisa fazer frente a algumas exigências regulatórias. Eu preciso ter um mínimo observável para eu poder operacionalizar plano de saúde. Se a operadora de saúde, ao longo do tempo, ela não vai reajustando as mensalidades conforme aquilo que é determinado pelo estudo atuarial, é possível que esse patrimônio ele vá reduzindo ao longo do tempo. E se ele reduzir substancialmente, em determinado período, a operadora de saúde ela não vai ter mais recurso suficiente para poder operacionalizar esse plano. E aí a gente acaba tendo problemas regulatórios. Então, é sempre importante, não é só utilizar o patrimônio para fazer frente a esses déficits operacionais que nós temos. O crescimento do patrimônio ele tem que ter uma referência, e ele precisa crescer para que a gente não tenha problemas regulatórios. Então, é por isso que o reajuste das mensalidades também é necessário. Então, não é só consumir o patrimônio, mas é também reajustar as mensalidades para fazer com que o nosso patrimônio, pelo menos em determinado momento, ele aumente um pouco para que eu também consiga cumprir as exigências regulatórias da ANS, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês também um panorama de reajustes aplicados em 2025 por algumas autogestões, né? A gente é sabido que o percentual de reajuste que foi definido é um percentual que, se comparado também com o que foi aplicado no ano passado, é maior do que foi aplicado no ano passado. Mas a ANS, ela divulga trimestralmente os resultados de todas as operadoras. E eu preciso trazer essa informação, preciso também dar publicidade para os nossos beneficiários a respeito disso. E sempre quando a ANS ela traz as informações relacionadas à saúde suplementar, ela traz números muito positivos, né? Para a saúde suplementar, olha, a saúde suplementar economicamente cresceu. Só que ela sempre faz uma ressalva no final.
com exceção do público das autogestões. Então, todas as autogestões, elas estão passando por uma dificuldade em conseguir equilibrar despesa e receita. Todas elas. Então, sempre é a exceção que a ANS fala, olha, a saúde suplementar, ela conseguiu crescer economicamente, menos com as autogestões e também com as empresas, com as operadoras de filantropia. Então, essas são as classificações de operadoras que vêm enfrentando já há algum tempo dificuldade em conseguir financiar as operações de plano de saúde, de equilibrar receita e despesa, né? E por conta disso, a gente traz aqui alguns panoramas para conhecimento dos nossos beneficiários, né? Por exemplo, agora, recentemente, a Fundação Acefaz, né, que é uma operadora de autogestão, ela aplicou o percentual de reajuste dela em julho de 2025. Né? Então, qual foi o percentual que ela aplicou? Lá eles têm uma outra metodologia, mas os percentuais foram entre 22,5% e 38%. Então, foram vários percentuais diferentes, só que o percentual parou entre 22% e 38%. E para o plano de saúde Evida Melhor Idade, por exemplo, equiparado ao Evida Melhor Idade, o percentual de reajuste da Fundação Acefaz foi 38%, para um produto dela que é equiparado ao plano de saúde Evida Melhor Idade. Então, esse foi o percentual definido agora pela Fundação Acefaz. A Elo Saúde, que é outra operadora do Grupo Eletrobras, que atende o Grupo Eletrobras, né, ela aplicou recentemente, em agosto de 2025, um outro percentual de reajuste, e esse percentual de reajuste foi da ordem de 18,62%. Então, ainda maior do que aquilo que foi definido pela Luminar Saúde. A Fundação Real Grandeza, que é outra empresa que também atende a empresas do Grupo Eletrobras, aplicou em junho de 2025 os percentuais de reajuste, e aí ela teve ali percentuais entre 10,25% a 45,31%. E aí, qual é a informação que eu preciso trazer para vocês? A gente não poderia omitir essas informações. De fato, houve a aplicação de reajuste de 10,25%, só que foi para o plano dos executivos, que é uma carteira pequena e cujo preço da mensalidade é mais do que R$ 4.500. Então, para esse público pequeno, esse reajuste ficou menor. Mas para um plano de saúde como o Evida Família, nosso aqui, o Evida Essencial, ele pairou entre 45% de reajuste. A gente teve também da FACHESF a aplicação de reajuste entre 22,45% a 30,56% em junho de 2025. E o que eu preciso trazer para vocês é que essa realidade de dificuldade de equilibrar as despesas e as receitas é uma realidade das autogestões, não é uma dificuldade enfrentada tão somente pela Luminar, tá? Então, todas as autogestões estão tendo essa dificuldade, né? E por que elas estão tendo essa dificuldade? Principalmente essas empresas, elas possuem uma carteira menor, né? Grande parte das operadoras de autogestão, com um público mais envelhecido, né? As autogestões, elas não fazem seleção de risco. Na verdade, se o beneficiário ele é elegível ao plano, a gente não nega o beneficiário dentro da operadora, independente do quadro clínico dele, independente da idade dele, coisas que operadoras de mercado hoje em dia fazem, né? Elas escolhem quais são os beneficiários que elas querem ter e quais são os beneficiários que elas querem atender, né? E além disso, esse custo, né, de você ofertar um plano de saúde em que você observa a característica da sua carteira, em que você dá uma atenção diferenciada, isso acaba refletindo também nos percentuais de reajuste que nós temos dentro das autogestões. Bom, sempre quando a gente fala sobre percentual de reajuste, uma questão é levantada, é suscitada pelos beneficiários, que é o desempenho administrativo da operadora de saúde, né? Ele sempre é colocado ali no centro como um questionamento, tá? Mas nós precisamos identificar qual é o custo administrativo e deve ser por conta do custo administrativo que nós estamos tendo um percentual tão alto. Na verdade, quando a gente vai avaliar o desempenho desses 3 produtos, a gente observa que o principal fator não é o custo administrativo, é o custo assistencial. Conforme eu disse, é a alta utilização do plano de saúde pelos beneficiários da Luminar Saúde, tá bom? Então, a gente tem uma alta utilização. E aí eu trouxe aqui para vocês o índice de despesas administrativas. Esse índice ele é acompanhado pela ANS, tá bom? E ele identifica quanto que a operadora gasta do total da receita dela com despesa administrativa. E aí, desde 2022, que nós estamos aplicando o percentual de reajuste com o objetivo e trazendo aqui o compromisso de trazer para os beneficiários que nós iríamos reduzir as nossas despesas administrativas. Então, eu procurei um histórico mais passado, né?
ali de 2022 e eu trouxe aqui para vocês. Então, assim, ó, em 2022 nós tínhamos uma despesa administrativa ali, uma média de 20,5%, né? Nós tínhamos mais ou menos uma média nesse sentido de despesa, ou seja, tudo aquilo que eu arrecadava, 20% era utilizado para bancar as despesas administrativas. Em 2023, a gente conseguiu reduzir ali para 19% essa despesa administrativa. No outro período, também a gente conseguiu reduzir em determinado período ali para 18 e a gente permaneceu em 19. Só que no ano passado, quando nós aplicamos um percentual de 14% para o Evida Melhor Idade Família e para o Essencial de quase 12%, houve um compromisso da diretoria executiva daquela época em reduzir as despesas administrativas e não deixar cair a qualidade do serviço que foi colocado, né? Que é colocado à disposição dos nossos beneficiários. E aqui nós estamos trazendo informações de que nós estamos conseguindo reduzir os nossos custos administrativos. No primeiro trimestre de 2025, nós conseguimos reduzir esse custo administrativo para 15%, e no segundo trimestre ele ainda caiu, ele aumentou um pouquinho em relação ao primeiro trimestre, mas mesmo assim ficou abaixo dos últimos exercícios. Ficou em 16%. Então, esse é o custo administrativo. E qual é a meta da diretoria executiva? A meta da diretoria executiva é conseguir chegar ao custo administrativo da Luminar em um patamar de 12%, que é ali a média da saúde suplementar. Então, nós estamos tendo esse esforço, nós já traçamos quais são as linhas de atuação para a gente conseguir reduzir a vinda da FACHESP, né? Que é um processo que eu vou falar um pouquinho mais à frente a respeito disso. Ela é um fator preponderante a nos ajudar a reduzir esse custo, e aí, reduzindo esse custo administrativo, a gente consegue, de alguma forma, direcionar recursos para fazer frente às despesas assistenciais. Mas eu trouxe aqui esse índice aqui, de despesa administrativa, porque esse é um ponto que sempre é suscitado pelos beneficiários quando se aplica o percentual de reajuste, como o ponto preponderante para a definição de um percentual mais alto. Quando, na verdade, eu preciso novamente frisar, o percentual de reajuste foi principalmente por conta da alta utilização pelos beneficiários do aumento da despesa assistencial dentro do período avaliado. Bom, em relação às receitas administrativas, uma outra informação que eu preciso trazer aqui para conhecimento dos beneficiários, porque eu vi que foi um ponto questionado pelos beneficiários, né? Ah, mas o Iago sempre disse que o percentual de reajuste tem que ser o mesmo para a carteira. Mas no ano passado, a Luminar Saúde aplicou ali 11,91% para o essencial e 14,79% para o família e para o melhor idade. Aí eu só quero novamente trazer uma informação que eu transmiti naquela época, tá? O percentual de reajuste assistencial foi o mesmo para os dois planos de saúde, tá? Para os 3 planos, no caso, perdão. Foi o mesmo, 11,91%. No Evida Melhor Idade, no Evida Família, foi maior porque nós estávamos ajustando a taxa de administração. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que nós estamos ajustando essa taxa de administração. Como é sabido, a Eletronorte, né, no caso, no ano passado, ela notificou a Luminar Saúde e formalizou a retirada de grande parte do público dela aqui, e direcionando para uma operadora de saúde de mercado. E aí, o que acontece? Quando a gente observa o histórico da Luminar Saúde, a gente observa que a despesa administrativa no passado ela era financiada 100% pela Eletronorte. E aí, ao longo do tempo, quando a Eletronorte vinha dando sinais de que ela retiraria o público dela, a Luminar ela precisou ajustar a maneira de arrecadar recurso administrativo para financiar a operação do plano de saúde. Então, assim, no início, quando o plano de saúde e Vida Melhor Idade, Família, eles foram criados, nós não tínhamos nenhum carregamento administrativo. Tudo era bancado pela taxa da Eletronorte. E aí, quando nós criamos o Evida Essencial em 2023, nós já ajustamos esse ponto. Olha, o Evida Essencial, ele precisa ter já o carregamento administrativo em 10%. No penúltimo ciclo, nós tínhamos ali um carregamento já no Evida Melhor Idade Família de 5% no valor da mensalidade, e o essencial já tinha um carregamento de 10%. No último ciclo que nós avaliamos, e essa é a diferença entre os 11,91% e os 14,79% do melhor idade do família para o essencial, é porque no último ciclo nós subimos o carregamento administrativo do plano de saúde e vida melhor idade família, de 5 para 8. E o essencial continuou em 10. E agora, com este ciclo, nós temos a padronização dos nossos carregamentos administrativos, né?
para, independente da retirada de uma patrocinadora grande, a gente ainda consiga financiar a operação dos nossos planos de saúde. E esse percentual de 10%, ele não foge do que é usual pelas operadoras, que é entre 10% e 12%. Então, hoje, com a aplicação desse reajuste, nós temos um carregamento de 10%. E lembrando, como nós aplicamos o percentual de reajuste menor do que foi indicado e menor do que aquilo que foi apontado individualmente para cada produto. Bom, e por que que a diretoria executiva acabou elaborando esses estudos para tentar, de alguma maneira, reduzir o percentual indicado pelo o estudo atuarial e direcionar esse estudo para o conselho para uma definição de um percentual menor? Bom, a gente sabe que o percentual de 8,91 ele teria um impacto muito maior do que o percentual foi aplicado. E a gente entende que o percentual definido também tem um impacto no bolso do nosso beneficiário. Então, o que a gente pensou? Olha, para a gente não aplicar o percentual maior, né, que é 28,91%, considerando que eu também preciso ter patrimônio para fazer frente às exigências regulatórias, a gente precisa pensar em estratégias para a gente diminuir o percentual de reajuste, né? E como é que a gente vai fazer isso? Diminuindo a minha despesa assistencial, tá bom? Então, a gente trouxe aqui para vocês, só para a gente fazer o comparativo. O percentual indicado pelo estudo atuarial, conforme eu já disse, foi de 28,91%, e o percentual aprovado pelo órgão competente, pelo Conselho Deliberativo, foi de 17,4%. Então, como que a gente conseguiu reduzir esse percentual para ter um impacto menor ainda no bolso do nosso beneficiário? A gente pensou em algumas alternativas, né? Essas alternativas elas foram divulgadas por meio de uma nota que nós passamos na semana passada. Essas estratégias também serão divulgadas pontualmente por meio de um vídeo individualizado, também que vai ser disseminado para a nossa carteira de beneficiários. Mas agora eu também já vou deixar aqui claro para vocês quais são essas alternativas, né? Quais foram essas estratégias, no caso. A primeira questão foi a alteração da gestão de assistência odontológica. E agora nós temos a gente mudou a gestão odontológica, mas agora tem um ponto positivo para o nosso beneficiário. Eu preciso deixar isso frisado aqui para vocês. Todo o procedimento relacionado à odontologia agora está isento de coparticipação. Então, o beneficiário ele pode utilizar à vontade a assistência odontológica e dele não será cobrada coparticipação, assim como acontece no plano de saúde e vida essencial. Então, é zerado, tá bom? E eu vou falar um pouquinho mais à frente a respeito dessa estratégia. Além disso, nós criamos o regulamento do programa de reembolso de medicamentos. Nós temos um plano de saúde, que é o Evida Melhor Idade, que ele concede esse benefício extra para os beneficiários vinculados, né? Que é o reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado, e nós tivemos que criar esse regulamento. Além disso, nós tivemos que alterar o valor da coparticipação em internação, e eu vou explicar o porquê que isso aconteceu. E um outro ponto é a ampliação da nossa carteira de clientes, né? Tanto de empresas como de beneficiários, tá bom? Quando a gente fala assim, aumentar a carteira, não é pensando só no beneficiário, é preciso previamente negociar com uma empresa elegível para ela ingressar na condição de patrocinadora e ela trazer um público aqui para dentro da operadora de saúde. Bom, vou explicar um pouquinho sobre a questão da gestão odontológica, né? A gestão odontológica, essa mudança na gestão odontológica, ela passa a valer a partir de dezembro de 2025. E um outro ponto eu quero chamar a atenção, tá? Não há que se falar em que a cobertura odontológica será excluída dos planos de saúde, tá bom? Não existe isso, tá, beneficiário? O plano de saúde, a Vida Melhor Idade, a Vida Família e a Vida Essencial continuarão ofertando a cobertura odontológica e não haverá nenhuma alteração no grupo de cobertura. Então, tudo aquilo que era coberto até novembro de 2025 vai ser coberto ainda a partir de 12 de 2025. Então, não haverá alteração. O que nós estamos alterando aqui é a gestão da assistência odontológica. Então, os nossos beneficiários, eles utilizarão, inclusive, a mesma rede que hoje tem vinculada a esses produtos, tá bom? É a mesma rede, só que por intermédio de uma empresa parceira, né? Para uma empresa especializada em oferta de plano de odontologia. E aí, por meio desse mecanismo, nós conseguimos reduzir a despesa odontológica desses planos de saúde e automaticamente aplicar um percentual menor.
tá bom? É importante lembrar, eu faço o acompanhamento das despesas dos nossos planos e a despesa odontológica dos nossos planos de saúde é uma despesa elevada, é uma despesa alta e para um público ainda com uma idade mais avançada. Então a gente precisou pensar em alternativa para reduzir essa despesa. Mas lembrando, mais uma vez, os beneficiários agora estão isentos de coparticipação dos 3 planos, tá? Ninguém mais paga coparticipação na gestão odontológica. E não haverá alteração na rede atual, tá bom? Eles continuam com a mesma rede atual, só que agora é por intermédio de uma empresa parceira. E lembrando, não haverá alteração no grupo de cobertura. Então, aquilo que foi coberto no passado continuará sendo coberto a partir de dezembro de 2025, tá bom? Em relação ao reembolso de medicamentos. E aqui é exclusivo do plano de saúde e vida melhor idade. Bom, em relação ao reembolso de medicamentos, essa nova regra ela passa a vigorar apenas a partir de janeiro de 2026, tá bom? E no que consiste esse reembolso de medicamentos? O plano de saúde e vida melhor idade, apenas ele, né, ele concede aos beneficiários lá vinculados o reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado, né, somente para esses beneficiários. Só que nós não tínhamos nenhum regulamento próprio daquilo que era concedido e quais eram os limites, as regras que deveriam ser praticadas. Então, quando a gente fez uma avaliação atuarial durante a avaliação atuarial, nós fizemos uma avaliação apenas do reembolso de medicamentos e nós observamos que uma parcela pequena do plano de saúde utilizava esse benefício durante o período de 18 meses e uma parcela menor ainda tinha um custo muito alto com reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos num mecanismo para não cessar a concessão do reembolso. Então, mais uma vez, eu preciso colocar, tá? Então, ele não vai cessar. A operadora continua ofertando o reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Só que agora, ele tem um regulamento próprio que vai ser divulgado para o beneficiário. E que, inclusive, haverá uma live específica, tá? Para falar a respeito do reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Esta data está previamente agendada, pode ser que haja alguma alteração, mas está para o dia 2 de dezembro, se eu não me engano. Dia 2 de dezembro. Eu acho que é isso, depois a Sara pode confirmar. É uma data prévia, mas nós vamos fazer uma divulgação assim antecipada para os nossos beneficiários. E nós queremos ter um momento exclusivo para falar a respeito do reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado para eles, tá bom? Então, trazendo, explicando regra por regra, como que ele vai fazer a partir de agora. E a gente conseguiu projetar uma despesa assistencial também por meio dessa estratégia. E lembrando, tá? A Luminar não deixará de conceder o reembolso de medicamentos de uso contínuo e controlado. Isso não vai acontecer. A única questão é que agora nós temos um regulamento próprio, agora que traz direitos e deveres expressos e claros para os beneficiários que usufruem desse benefício. Bom, falar um pouquinho agora sobre a outra estratégia, que foi a alteração da cobrança de coparticipação em internação. Bom, quando o plano de saúde e vida essencial ele foi criado lá no passado com uma regra de coparticipação de R$300, certo? E aí, com o passar do tempo, nós adequamos também, se eu não me engano, em 2022, no ciclo 2022? Não, no ciclo 2023, 2024, nós fizemos o ajuste também da coparticipação e internação dos planos de saúde e vida família e vida melhor idade. Ela deixou de ter aquela tabela progressiva, né, dos valores, e ela passou também a ter um valor fixo, e esse valor fixo foi de R$500. Bom, por que houve, então, o aumento da coparticipação? Quando um plano de saúde ele tem coparticipação, um plano de saúde com coparticipação, ele é mais barato que um plano de saúde sem coparticipação, né? Então, o que acontece? Se eu aumento a coparticipação do plano, automaticamente eu consigo reduzir o preço da mensalidade do plano de saúde. E aí eu tenho um impacto menor. E por que esse impacto seria menor? Porque a mensalidade é um valor que você paga independentemente da utilização ou não do plano. E a coparticipação é um valor que você paga somente quando, de fato, você utiliza o plano de saúde. Então, como que foi a estratégia pensada? Bom, eu consigo reduzir o valor do meu percentual se eu aumentar a coparticipação. Então, em vez de o meu beneficiário pagar todo mês um valor mais alto, ele vai pagar esse valor mais alto, que é a diferença ali do que foi cobrado, né? Aumentou o dobro do valor, né? Mas somente quando ele utilizar. Então, eu consigo ter um impacto menor do bolso do beneficiário.
A princípio, quando a gente lança que dobrou o valor, parece que o impacto vai ser constante e corriqueiro para o beneficiário, mas na verdade vai ser somente quando ele utilizar. E assim, essa foi uma estratégia de a gente conseguir reduzir o percentual de reajuste e não fazer com que o nosso beneficiário pague todo mês um valor mais alto, mesmo não utilizando o benefício da internação do plano de saúde. Então, foi uma estratégia que foi pensada para a gente conseguir reduzir esse percentual, tá bom? Lembrando que esses limites que foram estabelecidos ali, o Evida Melhor Idade, o Evida Família, o Evida Essencial, eles estão dentro do parâmetro que hoje as operadoras de autogestão, inclusive operadoras de mercado, cobram, tá bom? Do plano de saúde. É claro que essas diferenças se dão principalmente por conta da rede, que um tem e outro não tem, que acaba elevando o custo da internação, mas estão dentro dos parâmetros que se cobra hoje de coparticipação. E aí, no caso do Evida Melhor Idade, do Família, por exemplo, quando a gente alterou a regra, que foi aquela tabela progressiva, ela chegava até 12 mil reais de coparticipação para o nosso beneficiário. O que nós estamos propondo aqui agora é R$ 1.000 para esses dois planos e R$ 600 para o Evida Essencial. E aí, só frisando uma questão aqui agora, tá? Não haverá nenhuma alteração na regra da internação. É apenas no valor da coparticipação. Então, esse valor ele vai ser cobrado independentemente do custo total da sua internação. Se a internação custou 300 mil, 400 mil, 500 mil, é independentemente do custo, independentemente da quantidade de dias e independentemente também da patologia, tá bom? Então, assim, independentemente do custo. Então, a regra continua a mesma. Só houve alteração do valor como uma tentativa de fazer com que o beneficiário pague um valor maior somente quando ele utilizar e não todo mês, constantemente. Bom, um outro ponto aqui é a estratégia de ampliação da nossa carteira de beneficiários, né? Nós temos ali duas frentes principais para 2026. A primeira é a Fachesp Saúde, né? Nós estamos aí no processo de junção com a Fachesp Saúde e eu preciso trazer esse panorama atualizado para os nossos beneficiários. O processo já está em fase final, que é a aprovação pela Previc. A ANS ela já aprovou e agora falta somente a aprovação da Previc, que é quem tem que aprovar a separação da Previdência e da Saúde, tá bom? E a nossa expectativa é de que tudo se conclua até fevereiro de 2026. Um ponto que eu preciso trazer aqui em relação à Fachesp Saúde, né, a junção dessas duas empresas, é que hoje, tanto a Fachesp como a Luminar, elas não possuem nenhuma pendência dentro desse processo, tá bom? Então não há que se falar que nós estamos retardando ali a conclusão do processo. O processo agora está em vias burocráticas desses órgãos que regularizam as atividades da Previdência e da Saúde, tá bom? Então nós estamos aguardando agora uma manifestação, né? Então nós já estamos em fase final, já recebemos inclusive informalmente a informação de que a Previc já está com o processo, avaliou o processo está ok e que ela vai se manifestar nos próximos dias. E aí existe um prazo também que é ingressar com um pedido no cartório, de registro em cartório, por isso que a expectativa é de que aconteça até fevereiro de 2026. Então, com a Fachesp, automaticamente eu tenho quase o dobro de vidas, né? A gente vai ter uma carteira ali com quase 24 mil vidas, a gente consegue diluir os custos, a gente consegue diminuir as despesas administrativas, a gente consegue ter força para poder negociar com a rede prestadora e a gente conseguir reduzir aquilo que se paga para o prestador, só que é importante que o beneficiário também tenha o uso consciente de beneficiário, de utilizar o plano de saúde. Que a operadora de saúde ela vai fazer o papel dela também de negociar valores mais justos para impactar o bolso do nosso beneficiário. Só que, conforme já foi dito, o beneficiário ele é corresponsável também. Então, ele precisa também ter o uso consciente do plano de saúde, né? Porque, conforme eu disse, o estudo apontou que houve também um aumento da utilização do plano de saúde pelos beneficiários. E, além disso, uma outra estratégia que nós estamos tendo em relação ao aumento da nossa carteira são as novas patrocinadoras. Desde 2024, nós estamos fortalecendo essa frente comercial para poder aumentar o número de patrocinadoras, né? A gente não consegue aumentar o número de vidas sem ter a presença de uma patrocinadora, principalmente porque nós não podemos ofertar plano de saúde individual e familiar. Plano de saúde coletivo exige a presença de uma pessoa jurídica ali intermediando a relação entre o beneficiário e a operadora de saúde. Então, nós fortalecemos essa frente comercial. Entre 2024 e 2025, nós negociamos ali já com 13 instituições elegíveis ao grupo que nós temos previsto hoje no nosso estatuto, que é
A princípio foi o setor de energia, posteriormente agora é o mesmo público do sindicato, que são os securitários, não, os coletivos, serviços coletivos e urbanos, né? Que nós fizemos uma reforma estatutária recentemente e nós conseguimos ampliar o nosso escopo de vidas, né? De empresas, de elegíveis, de empresas elegíveis. Então nós conseguimos aumentar esse processo negocial. E nós estamos agora também em processo de atualização da norma da ANS que se aplica à Luminar Saúde, que é a autogestão. E agora ela está possibilitando, né, que nós tenhamos um espaço maior para negociar com outras empresas, não só empresas do setor de energia ou empresas que nós temos hoje agora, que são dos serviços coletivos e urbanos, tá bom? Então nós temos aí algumas estratégias, já estamos pensando em negociar com outras empresas, inclusive nós estamos com processos avançados já para poder trazer novas empresas aqui na condição de patrocinadoras, conseguir aumentar o tamanho da nossa carteira, oxigenar a nossa carteira e fazer com que isso reverbere também para o nosso beneficiário. E é importante trazer aqui para os nossos beneficiários que esse processo trouxe para a gente duas empresas dentro desse período na condição de patrocinadoras, que é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a própria Previnorte. Então, nós conseguimos trazer essas duas empresas na condição de patrocinadoras agora em 2025. Bom, em relação aos preços, né, os preços das mensalidades, conforme foi amplamente divulgado, a tabela de mensalidade do plano de saúde Evida Melhor Idade, Evida Família e Evida Essencial, ela foi reajustada em 17,4%, diante de tudo aquilo que foi colocado para os senhores, né, o porquê que se chegou a esse percentual, e esses são os valores que serão aplicados a partir de novembro de 2025 e vão valer até outubro de 2026. No Evida Melhor Idade, nós temos ali na primeira faixa, começando com 665, e no Evida Essencial com 285,7. Lembrando, nós não aplicamos reajuste para idades superiores a 60 anos. Conforme a própria tabela aqui vigente está prevista, o limite que nós temos de faixa etária é de 59 para cima. Então, dentro dessa faixa etária, nenhum beneficiário vai ter o reajuste por faixa etária a mais. Tá bom? Esse é o limite e está adequado e está condizente com aquilo que determina a ANS e o Judiciário. E aí, conforme eu coloquei, o reajuste ele é aplicado, a data base dele é novembro de 2025, certo? Só que em novembro de 2025 nós não tínhamos ainda a definição desse percentual. E por que nós não tínhamos a definição do percentual? Porque nós estávamos conduzindo os estudos necessários para poder aplicar um percentual menor para a nossa carteira. E aí ultrapassou o time da cobrança, de aplicação do reajuste, para cobrar ainda em novembro de 2025, né? Então, em novembro de 2025, a mensalidade que foi paga pelos beneficiários ainda se refere àquela tabela que agora já ficou obsoleta, né? Então, não é o valor atualizado, só que a gente precisa retroagir a novembro de 2025. E por que nós precisamos retroagir até a novembro de 2025? Porque, conforme eu disse, um desempenho negativo impacta no meu patrimônio, e se eu reduzir o meu patrimônio, paulatinamente, o que vai acontecer? Pode se chegar um momento em que a gente não consiga cumprir as exigências regulatórias. Então, a gente precisa cobrar essa diferença que não foi cobrada em novembro. E aí, numa tentativa de impactar menos o bolso do beneficiário, então pensou-se em a diferença do valor reajustado com o valor que foi efetivamente cobrado vai ser diluído em 3 parcelas, tá bom? Então, aqui nós trouxemos o valor de cada parcela. E essas parcelas serão pagas em dezembro de 2025, janeiro de 2026 e fevereiro de 2026. E aí, só um exemplo. Então, o beneficiário do plano de saúde Evida Família que pagou o valor passado. Então, em dezembro, ele vai pagar o valor reajustado e ele vai pagar a primeira parcela dessa diferença, que será R$ 32,86, tá bom? No essencial é a mesma coisa. Então, o beneficiário ele vai pagar em dezembro agora o valor reajustado mais a primeira parcela dessa diferença, que seria então R$ 14,08. Então, a partir de março de 2026, já não haverá mais parcelas dessa diferença, e aí fica tão somente o valor, que é o que está previsto na tabela. Bom, eu fico à disposição, a gente vai dar uma olhadinha agora no chat para verificar se foram direcionados questionamentos para a Luminar Saúde. Eu acredito que os participantes aqui também da força de trabalho da Luminar também já estão respondendo,
mas eu também estou à disposição aqui para dirimir dúvidas. Verdade, obrigada, Iago. Algumas perguntas já foram respondidas, a maioria delas ali no chat. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, Sara. Ah, tá. E aí tem uma pergunta aqui que ela não foi respondida, que é da Maria da Conceição. Ela disse que no ano passado nós tivemos esse mesmo resultado e quais medidas de gestão foram tomadas para equalizar os resultados negativos? Me permite, Sara, Conceição, tudo bom? De fato, a gente, ano passado também, no terceiro trimestre, teve um resultado negativo. Fechamos o ano de 24 com déficit, só que se a gente comparar os períodos, infelizmente a gente não trouxe aqui, mas se a gente comparar os períodos, terceiro trimestre do ano passado, o resultado líquido foi de 7 milhões e meio negativo. Me corrija se eu estiver errado, tá, Iago? Mas pelo que eu me recordo, 7 milhões e meio negativo no terceiro trimestre, e fechamos o ano com 9 milhões e meio de déficit, tá? Nesse trimestre agora é menos de 3, foram menos de 3 milhões negativos. Ainda estamos negativos? Estamos. Mas a próprio índice de eficiência administrativa que o Iago trouxe já mostra as medidas que a gente tem adotado. Não dá para dar um cavalo de pau, mudar da noite para o dia e simplesmente fabricar ou gerar um resultado positivo. Isso é algo que se constrói com todas as medidas que a gente tem feito. Acho que até me permita, Sara, Conceição apresentou, Conceição é de casa, né? Então tem liberdade aqui de falar, ela sempre está aqui conversando conosco. É realmente ruim a gente falar que o resultado é por conta da utilização do plano de saúde, né? Quando a gente fala de uso consciente, a gente, a gente cita, por exemplo, deixar um exame que eu fiz há menos de 2 meses, há menos de 3 meses, eu não repetir esse mesmo exame, porque aquele resultado ainda é válido, né? A gente procurar mais de uma opinião médica, né, antes de fazer uma cirurgia, para ver se de fato aquela cirurgia é necessária, né? A gente procurar marcar consultas eletivas ao invés de procurar o pronto-socorro, entendeu? Se você está sentindo alguma coisa, dá para segurar, dá para agendar uma consulta durante a semana, marque a consulta ao invés de buscar o pronto-socorro. É óbvio que a gente entende que uma emergência é uma emergência, a gente está ali para atender. Mas quando a gente cita o uso consciente, é isso que a gente quer dizer, né? A gente tem trabalhado aqui internamente para buscar, de fato, quem está utilizando mais, buscar entender qual é a situação que aquela pessoa tá passando para que a gente possa promover um outro tipo de cuidado com essa pessoa. A gente está fortalecendo cada vez mais isso. Eu não sei se essas pessoas que foram contactadas estão aqui na live, mas já tem vários que estão sendo contactados, a gente está buscando fazer um acolhimento diferenciado para essas pessoas, e o plano de saúde é isso, principalmente os planos coletivos, é o mutualismo, como o Iago bem colocou. Então, a gente tem determinado beneficiário que gastou 3 milhões em um ano, até mais. E todo mundo paga por isso. Até quem não usou nada. Aqui não é um seguro, não é um título de capitalização. Eu pago aquilo que eu uso. Eu pago por todo mundo que usa. E hoje eu estou pagando por alguém que está usando, porque no futuro pode ser que eu precise usar e alguém vai ter que pagar. E tudo que eu paguei não gerou uma poupança para eu usar. A gente paga para aquele momento, tá? Então, é um pouco diferente a lógica. Então, quando a gente coloca essa situação do uso consciente, a gente refletir um pouco, buscar outras opiniões antes de fazer uma cirurgia. Quando a operadora nega o procedimento, e aqui eu vejo reclamação de negativa, a gente tenta seguir o rol da ANS. Por muitas vezes, as dificuldades das autogestões que a gente acaba autorizando muito, muito além do que é estabelecido no rol da ANS. Isso gera custo. Isso gera custo, tá? A gente acaba tendo todo um trabalho de tentar atender o máximo possível,
Uma operadora de mercado, não. Negou, negou. Negou, negou. Aqui, quantos de vocês não já tiveram contato aqui com a Mary, que está aqui conosco? Por conta de uma situação para ela analisar individualmente e a gente tentar fazer ver se tem alguma alternativa. Tentar a gente mesmo fazer o contato com o médico para tentar entender um pouco melhor o assunto. As operadoras de mercado, em geral, a partir do momento que aquele prestador, aquela situação é muito cara, ela fala assim, você faz e eu te reembolso. E ela te reembolsa no limite da tabela dela. Muitos, né, procedimentos, a pessoa vai ter que pagar primeiro e depois pedir reembolso, porque ela não vai autorizar. E esse é o diferencial das autogestões das entidades filantrópicas, e por isso que a gente tem tanta dificuldade de conseguir fechar as contas, tá? A gente não trabalha, nossa principal linha, óbvio que tem reembolso, tem por conta de algumas limitações em regiões específicas, mas a nossa regra geral não é essa. A gente não trabalha assim de forma geral. A gente trabalha assim, a nossa regra geral é dar a maior assistência possível, porque a gente não tem finalidade lucrativa nenhuma. A gente está apertando na questão dos custos administrativos, foi demonstrado pelo Iago aí, a gente reduziu em 4 pontos percentuais do ano passado para esse ano. A gente já está estabelecendo o orçamento para 26, onde se vai reduzir mais 4. Não é fácil, porque além de eu reduzir custo administrativo, eu tenho toda uma qualidade que eu tenho que ser mantido. E qualquer coisa que piore, a gente vem o pessoal bater aqui na porta e falar, ó, tá ruim. Então, a gente, como manter a qualidade gastando menos? Essa é a dificuldade da gestão. E é para isso que a gente está aqui, para a gente achar essas soluções, achar essas alternativas. Tá? A gente vê aqui sugestões de criação de novos produtos. A gente está trabalhando nisso desde o ano passado. Não é fácil. Quando a gente tem citado aqui alguns outros planos, quando a gente tem milhões de vidas nas costas, é fácil criar um produto, porque na hora que eu crio, automaticamente vai ali 50 mil vidas, 100 mil vidas para aquele produto. A gente não tem essa quantidade de vidas. Se não tiver uma quantidade suficiente de vidas, por mais que eu negocie e baixe todas as condições do produto, ele vai ficar caro. Porque o preço a ser negociado com a rede depende da escala do que eu vou dar de atendimento para aquele profissional, ou para aquele médico, ou para aquele hospital. Então, quanto mais pacientes eu boto naquela instituição, naquela empresa, menor é o meu preço. Se eu não tenho uma quantidade relevante de pacientes, eu não consigo ter grandes mágicas para fazer uma negociação. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, mas... E aí entra o outro ponto que o Iago também colocou. A gente está trabalhando muito forte na parte comercial. Muito forte. Apresentamos 13 propostas. Na verdade, o número de propostas foi até maior, Iago, né? Foram para 13 empresas. Empresas, isso. O número de propostas foi muito maior. Eu acho que na carreira toda do Iago, quanto tempo você está aqui, Iago? Eu estou aqui há quase 9 anos. Aí. Quanto que você, nessa sua trajetória, apresentou tantas propostas comerciais? Não houve. A gente está muito forte nisso. A diretoria está trabalhando muito nisso, para tentar trazer mais vidas e garantir melhores preços para nós. O que a gente está garantindo agora é sustentabilidade. E a Luminar não está com risco de quebrar. Isso é importante a gente deixar claro. Tá? Ela não está correndo risco de quebrar ou de não conseguir arcar com a situação, com o pagamento, mas para isso a gente precisa promover os reajustes. Para isso a administração está fazendo ajustes, só que os ajustes não acontecem de uma hora para outra. E para isso a gente precisa do apoio também. Tá? Do apoio também. Quando a gente busca um hospital que gera todo aquele conforto de hotelaria, a gente sabe que aquilo tem um custo atrelado. Tem um custo atrelado. Tá? Sendo que o outro hospital, tem um hospital vizinho, que tem os mesmos equipamentos, geralmente a mesma equipe médica, mas não serve na cápsula de café Nespresso à vontade para os clientes que vão ali. E aí tem um custo.
Isso é uso consciente. Isso que a gente coloca aqui para os nossos associados. E aqui não são beneficiários, porque a gente não está falando de benefício, a gente está falando de associados, porque a gente está falando de uma associação. A gente está falando de mutualismo. O reflexo disso é o reajuste que a gente está fazendo aqui. Eram 29%. Por que não trouxemos de cara 29% em novembro? Estamos fazendo em dezembro, retroativo a novembro. Porque 29% era um absurdo. Era uma loucura trazer esse percentual para cá. A gente está com muitas penas aqui, quebramos a cabeça, ficamos aqui semanas trabalhando, debruçando em número, vai, volta, e aperta aqui, aperta ali, acha a solução, tenta aqui, negocia com o cara, para tentar trazer um percentual menor. O menor que conseguimos foi 17,4% neste momento. Mas o que eu garanto para vocês? Deu um pico de energia, mas acho que não caiu. Caiu. Voltou. Estamos te ouvindo. Pronto, o que eu garanto a vocês? A diretoria como um todo e toda a equipe técnica da Luminar vai continuar trabalhando com afinco para a gente trazer melhores condições. A gente não parou de captar empresas e eu tenho convicção que muito em breve a gente vai trazer notícias novas de mais patrocinadores. Tenho convicção, a gente está assim, pertinho de fechar com mais outros patrocinadores. A gente está trabalhando muito nisso. Vai ter um aumento relevante na quantidade de vidas da Luminar Saúde. A gente está trabalhando muito, muito nessa questão assistencial. A gente está apertando demais no custo administrativo, tá? Demais no custo administrativo. Uma das situações que a gente está avaliando é a questão do próprio edifício. Ele tem um custo muito relevante e hoje, porque a gente reduziu demais o quadro de pessoal, o que trouxe uma economia relevante para a Luminar, para a Envida na época, né? A troca do modelo, da operação, a forma de operar o nosso plano de saúde trouxe uma economia de 29% dos custos administrativos, isso comparado a 2021, 2020/21, quando a gente mudou esse modelo. Então, a gente está gradativamente fazendo esses ajustes. Isso tudo vai trazer resultado, só que o resultado não se colhe do dia para a noite, tá? Eu acho que essa era a palavrinha, eu me estendi demais, tá, Sara? Mas aproveitando aqui alguns ganchos e trazendo alguns pontos que eu vi aqui no chat, eu fazer essa colocação para todos vocês. Excelente, acho muito importante esclarecer, qualquer esclarecimento aqui é válido. Você falou e respondeu a várias perguntas, inclusive a uma do Délio Castro, onde ele faz 2 questionamentos. Os gestores da Luminar irão avaliar os muitos pedidos para a criação de mais 2 tipos de planos com coberturas intermediárias entre o essencial e o Evida Melhor Idade. E a outra pergunta foi: nesta alteração da odontologia, foi informado que não será alterado a atual lista de coberturas. Quanto aos valores dos respectivos procedimentos, será alterado, diminuído, pois não consegui enxergar onde será a redução de custos neste item. Vamos lá. A odontologia, para o beneficiário, não vai ter coparticipação. Por que a gente está mudando? A gente está trazendo uma parceira, operadora de plano odontológico, especialista nisso, onde ela tem mais de 100 mil vidas. Na hora que ela negocia com um credenciado meu, ela tem um potencial de levar mais vidas àquele consultório e, com isso, reduzir o custo em escala do que todo o meu esforço de negociação, porque, querendo ou não, eu tenho uma limitação. Hoje, a Luminar tem 11 mil, mais ou menos, 11.500 vidas. 10 vezes menos, 15 vezes menos a outra. Eu acho que a nossa parceira tem mais de quase 200 mil, 300 mil vidas. Então, muito menos. Então, assim, para a clínica, existirá uma tabela diferenciada, tá? No que a gente paga para fazer aquele procedimento.
porque vai ser uma negociação com a outra empresa que tem um número muito mais relevante de vidas e vai conseguir negociar preços mais acessíveis porque ela promove escala, tá? A gente, com nossa quantidade de vidas, a gente não consegue reduzir tanto. Na verdade, nem perto do que essas outras empresas conseguem. E, além disso, a gente está trazendo no modelo pré-pagamento. O que isso traz? Traz previsibilidade do nosso custo assistencial. Essa empresa parceira está assumindo o risco da variação do sinistro. A gente não, a gente está trazendo a previsibilidade para a gente. E com isso, há uma redução significativa nos nossos custos assistenciais. Para vocês terem ideia, alguns credenciados nossos, frente a uma tabela praticada por um operador de mercado, recebem 10 vezes o que o operador de mercado paga. E receber 10 vezes o que o operador de mercado paga são os beneficiários que pagam. Está aqui na mensalidade refletida. Então, a gente tem que ponderar aquilo que a gente quer. Tá? É um equilíbrio. O Délio questionou se a live está sendo gravada para possibilitar os demais assistirem. Infelizmente, pelo número, creio que menos de 5% estão aqui. Délio, ela está sendo gravada e nós vamos encaminhar amanhã via e-mail para todos os associados e beneficiários, tá? A Andrea fez uma pergunta, ela disse que concorda que a questão é complexa em relação à hotelaria, né, dos hospitais. Ela falou que se você estiver falando do DEFSTAR, talvez esteja equivocado, pois os médicos e as máquinas de imagem são diferentes. Ela diz que concorda que a questão é complexa e antes não havia necessidade de grandes estudos, pois existia a Eletronorte, que apoiava muito as contas do Evida. Desde que a Eletronorte sumiu de uma hora para outra, começamos a sentir os problemas. Foi um comentário aqui da Andrea. E o Adoniro perguntou por que não abrem o plano para outros interessados. Só colocando aqui para a Andrea, não só o DevStar, tá? DevStar, ele não é à toa que chama Star, ele é a linha de luxo da Rede D'Or. E quando se quer o luxo, se tem o custo, tá? Mas muitos hospitais aqui em Brasília possuem os mesmos equipamentos de imagem, tá? Os mesmos equipamentos de imagem, porque os equipamentos para utilizar, não estou dizendo todos, talvez o DevStar tenha um ou outro que seja melhor, mas garanto que ele não é o único aqui em Brasília. E sempre que tiver alguma dúvida, a gente pode apoiar, né, em direcionar para qual hospital que tem uma qualidade idêntica e a um menor custo. Isso é no Brasil, tá? E tem algumas outras redes também, e não é exclusivo do F-Star, mas quando a gente fala de uma linha mais luxuosa, existe um custo atrelado invariavelmente, tá? Invariavelmente. Qual foi a outra, Sara, perdão? A dúvida é... Por que não abrem o plano para outros interessados, presidente? Ah, tá. O plano a gente já ampliou o escopo do estatuto. A resolução da ANS, ela está mudando, tá? Ela vai possibilitar que ela não vai ter mais esse crivo de nichos para a gente ofertar o plano de saúde. Isso é uma alteração recente agora da RN 7. Isso a gente vai possibilitar ofertar para várias empresas sem mais vínculo econômico. Isso, ao mesmo tempo que oportuniza para nós, oportuniza para os outros. Então, o mercado vai se tornar mais aguerrido, mais agressivo nesse sentido. E com relação a outros interessados, pessoa física, a própria legislação impede. Tá? Todos os planos, como o Iago bem colocou, eles têm que ser coletivos. Ou coletivo por adesão, ou coletivo empresarial. A gente tem que ter uma figura jurídica como intermediadora desses produtos. Obrigada, presidente.
Zenon está perguntando aqui da O Zé não está odontologia, né? perguntando quanto à odontologia, os profissionais atuais que nos atendem terão que se credenciar na empresa parceira e Sim, parabenizou pela excelente apresentação. sim, tá, Zenon. Os profissionais atuais, as clínicas atuais, para continuar atendendo, seriam credenciados nessa empresa parceira, tá? Diante de uma nova tabela, um custo menor. E aí, com a contrapartida de que outros beneficiários dessa empresa parceira também, né, vão ali ser atendidos naquela clínica. Então, o potencial de escala é muito maior. Então, a gente viu a possibilidade ali de ter, eu reduzir um custo, mas sem prejudicar a clínica, porque ela vai receber mais pacientes daquela empresa do que eu posso ofertar, tá? Então, sim, para que ele continue atendendo, ele vai ter que se credenciar lá, e os atuais convênios, eles, para atendimento dos planos pré-pagamento, eles serão cancelados. E o Délio agradeceu pelos esclarecimentos. Temos expectativas após o que foi explanado, não só da sustentabilidade do nosso plano, mas também uma mensalidade menor ou com menos reajustes no futuro. Gostaria de perguntar se os demais diretores querem dar mais alguma palavra, diretor Eliomar e diretor Silvio. Da minha Bem, parte, dizer o seguinte. Pode falar, Silvio. não, Vai, por Silvio. favor. Por favor. Não, da minha parte, dizer o seguinte: o esforço é grande, não é fácil, o assunto é complexo, mas nós estamos nos adequando, né? Nós estamos nos adequando com a situação igual foi dito, alguém falou aí sobre a questão da Eletronorte, é isso, a Eletronorte era a nossa maior patrocinadora, então, querendo ou não, dava suporte bom para a Luminar, tal, com as vidas, e até quando ela participava, ajudava até na questão dos custos administrativos. Então saiu, tirou. Então nós temos que, daqui para frente é nós, né? Somos nós, associados com as patrocinadoras que nós temos. Então nós estamos buscando aí aumentar a quantidade de vidas, buscando novas patrocinadoras, trabalhando muito. Eu tenho fé que nós vamos conseguir, né, Braga? Nós vamos conseguir ampliar isso aí. Tem a questão da fusão com a Fachesp, estamos na reta final de fusão com a Fachesp. Quando a gente fundir com a Fachesp, a gente vai sair de 11 mil para cerca de 22 mil vidas, já dá um up, né? Então, nosso poder de negociação ele aumenta muito, né? Agora, tem alguns ajustes a fazer, né? Por exemplo, nós pegamos nossos planos que nós tínhamos na Eletronorte, trouxemos de lá para cá e com toda vamos falar assim, com o rol de benefícios que tinha. Então, a gente está num processo de arrumação com relação à odontologia, né? Nós temos aqui, atuamos aqui com a tabela própria. A tabela própria nossa, quando você compara com o que o mercado paga, a gente paga um valor em excesso, em excesso. Todos os credenciados de odontologia gostam muito da Luminar, gostam muito, porque a tabela é boa, a tabela é muito boa. É aquela tabela que veio lá do Eletronorte para cá. Só que naquela época do PPRS, nós tínhamos orçamento, a gente não tem mais esse orçamento para dar esse suporte, né? Esse ponto aí. E a questão também do reembolso, né? Nenhum plano de saúde, plano de saúde que você vê aí fora, tem reembolso de medicamento. E aqui, o que nós temos aqui? Reembolso de medicamento, reembolsando 90%, né, do que foi apresentado. E tem mais, tinha beneficiário que não pagava plano. Não pagava plano, só o reembolso de medicamento que ele apresentava cobria a mensalidade, que ainda dava um resultado positivo para ele. Eu acho que não tem plano que sustenta com um negócio desse. Então, por isso que está sendo regulamentado. Está sendo regulamentado. Então, tudo que está sendo alterado é para correção de rota. É correção de rota rumo o quê? A sustentabilidade. Para que lá na frente, a gente, com essas coisas resolvidas, com essas distorções corrigidas, a gente tenha condição de lá na frente fazer reajustes menores. E eu estou trabalhando para isso. Para que no próximo reajuste ele seja menor, né? Para caber, eu sempre falo, para caber no bolso das pessoas, né? Para a gente manter as vidas aqui conosco. Então é isso. Eu peço a compreensão de todos e vamos juntos. Aqui é uma associação, né? Como o Braga disse, né? Aqui é uma associação, isso aqui é nosso. E nós temos que trabalhar para que ela seja sustentável e tenha perenidade. Muito obrigado.
Bem, complementando já o que o presidente Braga e o diretor Eliomar falaram, eu só queria lembrar que o importante é ser um plano de saúde, não um plano de doença. É, Então, nós temos que tratar com a prevenção. Nós temos disponível a Saúde Clara, com 2 clínicas em Brasília, onde nós temos atendimento de primária saúde, nós temos medicina integrativa. Então, vamos tratar da prevenção, porque tratando da prevenção das doenças, você vai ter uma qualidade de vida melhor e o risco de complicações bem menores. Tá? Uma pergunta que tem aqui, que eu acho que ficou na dúvida em relação ao que o Iago explicou, em relação acima dos 60 anos. Não que não tenha mais reajuste acima dos 60 anos. Não tem mais o reajuste por mudança de faixa etária. Né? Como o Iago falou, se você quiser explicar melhor, Iago, sobre esse assunto. Mas, então, eu corroboro o que o presidente Braga e Eliomar eles falaram e nós estamos à disposição e trabalhando muito forte para a redução de custo assistencial e administrativo. Muito obrigado a todos. É isso mesmo, doutor Silvio. Inclusive, uma beneficiária colocou aqui no chat, pediu para explicar essa questão novamente. Bom, só trazer um resumo. Hoje, a legislação, ela possibilita que haja 10 faixas etárias dentro do plano de saúde, né? De 0 a 18, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38, 39 a 43, e assim vai. A última faixa etária é 59 anos e mais, né? Então, o que a ANS e o Judiciário vedam é que a operadora de saúde crie novas faixas etárias para além de 60 anos de idade. É isso que não pode acontecer. Mas todo e qualquer beneficiário, independentemente da idade, ele está sujeito ao reajuste do preço das mensalidades por conta da variação da despesa. Então, esse é só um ponto. Então, assim, o que acontece é que algumas operadoras, depois de 59, elas estavam fazendo a seguinte prática: tinha a faixa etária 59 anos, ela colocava 59 e 70, 71, 80. Ela estava criando novas faixas etárias. Então, esses beneficiários com mais de 60 anos, além do reajuste anual que eles já recebiam, que é a data base do contrato, eles também poderiam sofrer uma variação pela faixa etária. Então, é isso que é vedado. Então, isso não acontece dentro da Luminar. Então, a Luminar Saúde ela não criou nenhuma faixa etária para além de 60 anos de idade. Ela está adequada ao que determina o Judiciário e a ANS. Então, os beneficiários com 59 anos e mais, eles só terão um reajuste anual na data base, que no nosso caso é o mês de novembro. Não acontecerá nenhum outro reajuste entre os meses de dezembro e outubro, somente em novembro, que é o reajuste por variação da despesa médica hospitalar. Uma última pergunta aqui, antes de finalizar, para o Braga. Doutor Braga, considerando que a resolução da ANS determina que não haja diminuição dos benefícios ofertados quando do desligamento no PDV, a saída dos dentistas do plano não afeta essa questão? Ou seja, não há um impeditivo? Essa é da André. A cobertura é a mesma, André. A gente não está alterando a cobertura, tá? A cobertura está mantida. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Agradecemos a presença de todos os associados, beneficiários, participantes, colaboradores. Cada um que participou no chat, muito obrigada. Obrigada a todos que dedicaram aqui, a equipe da Luminar Saúde que estava aqui atenta, respondendo no chat. Se alguém não tiver sido respondido ou quiser fazer uma pergunta, tiver dúvida, favor enviar a sua dúvida para negócios@luminarsaude.org.br. Agradeço a todos mais uma vez, em nome da Luminar Saúde, e desejo a todos uma excelente tarde. Muitíssimo obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.